Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tentar fechar com vocês o conteúdo sobre o reino Fungi, tá? Nós já falamos sobre o reino Monera, né, das bactérias e das cianobactérias. Falamos também sobre o reino protista, que tem os protozoários e as algas. E agora é o terceiro grande reino, que são os fungos, né? O reino Fungi. Então, eu vou usar para explicar o próprio material que eu mandei para vocês nas aulas anteriores, tá? O texto que fala sobre o reino dos fungos. Então, vamos lá. Os fungos, quem são eles, né? São os mofos, bolores, cogumelos e leveduras. Muitos deles a gente vê no nosso dia a dia, quando deixa o alimento mofar, os pães, a comida, tá? Os bolores, cogumelos, às vezes nos troncos das árvores, certo? E as leveduras, por exemplo, o fermento de pão, né? Fermento de fazer massa, são leveduras, tá? São fungos que fazem aquele processo de fermentação de massa, tá? Então, esses organismos aqui pertencem ao reino dos fungos. Então, eles são seres que muitas vezes parecem vegetais, e até há anos atrás os fungos já foram considerados vegetais, mas não são, tá? Eles não possuem clorofila, ou seja, eles não fazem fotossíntese, tá? Os fungos, muitos deles vão ter aspecto esverdeado, mas eles não fazem fotossíntese, certo? E eles podem ser unicelulares, ou seja, formados por uma só célula, ou pluricelulares, ou seja, formado por várias células, né? Múltiplas células. São encontrados em vários ambientes, certo? Só que eles têm uma predileção, né? Eles gostam mais de lugares úmidos, escuros e ricos em matéria orgânica, certo? Aquele lugarzinho lá molhadinho, sabe? Úmido, escurinho, e que tem algum tipo de matéria orgânica lá, de comida, de planta. Eles adoram esses lugarzinhos, porque ali eles vão poder proliferar bem, né? Então, os fungos também, eles são eucariontes. Vocês já devem saber quem são os eucariontes. São aqueles seres que são formados pelas células mais complexas. Aquelas células que possuem núcleo, certo? Que possuem as organelas citoplasmáticas todas. Então, os fungos já são seres que têm células complexas, certo? Eles não são procariontes, são eucariontes. E eles possuem uma parede celular, tá? Quer dizer, uma capinha lá que vem depois da membrana, certo? Que vai funcionar ali na sua proteção. O corpo dos fungos pluricelulares, a gente tem aqui um exemplo de um cogumelo. Ele é um corpo organizado, organizado em partes, que são as hifas, né? Que se entrelaçam aqui, ó, que parece muito a raiz, e depois o que forma uma massa, né, que parece o corpo, que é o micélio, certo? Aqui o micélio, e aqui é o fungo, certo? Então, vamos pra frente. Os fungos apresentam reprodução assexuada ou sexuada, quer dizer, vão ter espécies que vão reproduzir com a presença de 2 gametas, né? Gametas masculino e feminino. E também vamos ter espécies que não precisam de 2 gametas para se reproduzir. Um organismo só, ele acaba formando 2 ou mais organismos, tá? Então, nós vamos ter esses fungos de reprodução assexuada ou sexuada, certo? Eles produzem esporos que são eliminados no ambiente e se espalham principalmente pelo vento. E ao encontrarem um lugar favorável, né, esses esporos germinam e originam hifas que formarão um novo fungo. O que acontece? Esses fungos, numa reprodução assexuada, eles liberam no ambiente vários esporos, tá? O que são esses esporos? É como se fossem cápsulazinhas pequenininhas, certo? Pequenas partículas. E essas partículas são levadas pelo vento. Caso essas partículas, né, esses esporos, encontrem
um lugar favorável para ele desenvolver, para ele formar um novo fungo, ali ela se deposita e começa a formação de um novo fungo. A gente vê muito isso nos alimentos, certo? Às vezes a gente deixa lá o alimento até tampado mesmo, né? Deixa o arroz lá no fogão, tampa ele, mas mesmo assim, se deixar ele lá por uns 2 dias, 3 dias, você vai voltar lá na panela de arroz e vai ver que tá cheio de fungo lá, tá cheio de mofo, né? Tem aquele aspecto parece de espuma, né? Aquilo lá são fungos. De onde é que surgiram aqueles fungos? Na verdade, foram esporos, né? De fungos que já estavam no ambiente, no ar, né? No ambiente, e que se depositaram ali. E como ali ficou fechadinho, tinha matéria orgânica, tinha comida para o fungo se alimentar. E é úmido, então ali ele encontrou um lugar assim espetacular para ele desenvolver. Tá? Então ali ele começou a desenvolver. Então aqueles fungos que você acha lá na panela de arroz, depois que você deixa lá ele por um tempo, ele não veio do nada. Foram esporos que já estavam no meio ambiente, que ali foram depositados. Como passou muito tempo ali, ele se desenvolveu e formaram novos fungos, ok? Assim também acontece com pães e outros alimentos, tá? Na natureza toda, enfim. Para manter, agora, de acordo com a alimentação, os fungos, nós vamos ter ele de 3 formas, né? Eles podem ser decompositores, parasitas e mutualistas. Os decompositores, nós já falamos muito sobre esses seres decompositores, que são o quê? Aqueles fungos que se nutrem de organismos mortos, né? Eles provocam a decomposição da matéria orgânica, ok? Então, por exemplo, aqui ó, na imagem você tem um tronco seco, um tronco, né, que morto, que já tá no chão. Esse tronco já é uma matéria orgânica, só que morta, né, organismo morto. E ali os fungos começaram a se desenvolver, promovendo a decomposição desse tronco, a decomposição da matéria orgânica, né? Esses seres decompositores, nós já falamos muito nisso, mas eu vou repetir, eles são muito importantes na natureza, por quê? Porque eles promovem a reciclagem da matéria orgânica, tá? A matéria, isso que forma os seres vivos, que forma o corpo do ser vivo, ela não é desperdiçada, tá? Os nutrientes que formam isso aqui, os componentes que formam o ser vivo, eles são reutilizados pela natureza, tá? Não é desperdiçado. Então, quem vai devolver esses nutrientes que formam os seres vivos para a natureza são os seres decompositores. Quem faz essa decomposição? São os fungos e as bactérias, ok? Então, alguns fungos são decompositores, promovendo a reciclagem da matéria orgânica. Outros fungos são parasitas. O que são parasitas? Parasitas é uma relação que existe entre seres de espécies diferentes, tá? Aonde um ser vai usar o corpo de outro para se hospedar. Só que além de se hospedar nesse outro corpo, ele vai prejudicar esse outro corpo e podendo até matar, tá? São seres que, por exemplo, a gente tem que nos provocam doenças, tá? Aqui, ó, esse pé, vocês estão vendo que eles estão cheios de manchinha, né? Tá todo machucado. Isso aqui é o quê? É um fungo que achou esse pé aqui bacana, né? E ele veio parasitar o pé dessa pessoa. Então, quando ele parasita, ele começa a morar aqui, né? Se habitar aqui. Só que além de habitar, ele começa a provocar também danos, né? Ele vai prejudicando, formando aqui essas feridas, né? Que de uma forma ou de outra deve incomodar bastante e tem que procurar um médico, tomar remédio e etc, certo? Uma coisa muito importante para prevenir essas micoses, o que são micoses? São as doenças causadas por fungos. É manter a higiene dos pés. Os pés são parte do nosso corpo que os fungos gostam muito, tá? Principalmente entre os dedos, que aqui é molhadinho, ó, entre os dedos. Quando calça muito o sapato fechado,
eles gostam muito de atacar essas partes do corpo que ficam mais úmidas, né? E mais, que depositam mais sujeira. Então, aqui seria um lugar ideal para o desenvolvimento dele. Então, quem que são os fungos parasitas? São aqueles que se hospedam em outro organismo, de outra espécie, e ali, além de hospedar, eles causam doenças, né? Prejudicando a outra espécie ou até podendo matar. E também a gente tem os fungos mutualistas. O que é o mutualismo? É uma outra relação ecológica entre dois seres também diferentes, em que os dois se associam, os dois vivem juntos, só que os dois se beneficiam, certo? Cada um faz sua parte, digamos assim, tá? Um exemplo clássico desse tipo mutualista são os líquens, tá? Aqui tem a imagem de um líquen, ó. Vocês já devem ter visto bastante isso em tronco de árvores. O que são os líquens? Os líquens são associações de fungos e algas, tá? Os fungos e as algas se associam e ali, nessa associação, cada um vai fazer um papel para favorecer a sobrevivência deles. O que é a alga? Qual que é a função das algas nesse mutualismo? As algas são seres fotossintetizantes, né? Elas fazem fotossíntese. Então, a partir da fotossíntese, as algas vão produzir alimento. Então, ali ela vai produzir alimento para elas e para os fungos, certo? Então, esse alimento é usado pelos fungos também. Enquanto os fungos, né? Qual que é a parte do fungo nessa associação? Eles vão envolver as algas, né? Eles vão formar uma capinha superficial aqui, as algas, que vão proteger a alga, né? Dando o quê? Dando umidade e protegendo contra a desidratação. Então, as algas vão produzir o alimento e os fungos vão proteger essas algas, mantendo elas úmidas, né? Protegendo quanto à desidratação. Então, a gente viu aqui que nos mutualistas são duas espécies diferentes que se associam, né? E cada uma das espécies promove um papel que é importante para os dois, ok? Os fungos e o ser humano. Os fungos, eles vão ser usados em alguns aspectos importantes na nossa vida, tá? Por exemplo, como fermento, né? De pães, de massas, etc. Esses fermentos são formados por fungos unicelulares, tá? E isso é muito importante no processo de alimentação, né? Não só fermento de massa, mas também na produção de bebidas alcoólicas, certo? Por exemplo, vinho. O que é produzido o vinho? É da fermentação da uva, né? Ali os fungos vão agir na uva, promovendo a fermentação dela e transformando, né, o açúcar da uva em álcool, tá? Então, essas bebidas alcoólicas, elas são produzidas a partir de um processo de fermentação através de fungos, ok? Então, aqui a gente tem a imagem de uma pessoa fazendo a massa, né? Os fungos também são usados na produção de queijo, certo? Aliás, tem queijos caríssimos, certo? Que são produzidos a partir de espécies de fungos específicas, tá? Um fungo também muito importante que é usado na saúde, né? Quanto ao tratamento, um fungo que produz uma substância chamada penicilina. O fungo Penicillium é o nome do fungo. Ele produz uma substância chamada penicilina. O que é a penicilina? É um antibiótico muito potente, certo? Que mata bactérias. Então, o fungo vai produzir uma substância que mata bactérias, tá? Então, ela é usada como medicamento e antibiótico na questão de saúde, certo? Aqui eu tenho queijo, ó. Esse queijo aqui, gente, ele parece feio, mas ele é caríssimo, viu? E é muito gostoso também. Aqui eu tenho a imagem de cogumelos, certo? Essa espécie de cogumelo aqui, ela é muito famosa, né? Tem desenhos
a gente vê muito ele em desenho animado, aquele cogumelo vermelho com as bolinhas brancas. Por incrível que pareça, esse tipo de cogumelo aqui, ele é um dos tipos mais venenosos que existem, né? E são cogumelos que são mostrados em desenhos. Geralmente, na natureza, esses seres vivos que têm cores muito vibrantes, muito chamativas, né? Essas cores muito vivas, geralmente é um sinal que esse ser, ele é venenoso, que ele é tóxico, certo? Vocês vão perceber que na natureza, os seres mais escandalosos e mais coloridos são seres mais perigosos também, certo? Então, aqui a gente tem também uma boca de sapinha. Não sei se vocês já viram crianças com sapinha, né? A boca fica toda esbranquiçada. O que causa essa sapinha é um fungo chamado Cândida, tá? Essa sapinha é causada por um fungo chamado Cândida, e o nome dela, na verdade, é uma candidíase, certo? A candidíase também é uma doença que pode proliferar no sistema reprodutor da mulher, tá? Do homem. Também a candidíase, só que em outra estrutura, em outra parte do corpo, ok? A gente também tem outras doenças causadas por fungos, tipo micoses, que dão na pele, aquelas manchas na pele. O famoso pé de atleta, que são aquelas feridinhas que dão entre os dedos. Então, tem algumas outras doenças que são causadas pelos fungos. Essas doenças causadas pelos fungos, como eu já disse, elas são chamadas de micoses, certo? Também promovem alergia e fazem mofar roupas, calçados, livros e apodrecer alimento, como fruta, verdura e grãos estocados. Isso nós já falamos, né? E vocês sabem também que se deixar uma roupa no lugar úmido ali, quietinha, onde vai ter matéria orgânica, né? E o lugar molhadinho, fofinho, ali a roupa vai mofar, né? Esse mofar é o quê? Vai proliferar ali a presença de fungos, ok? Eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Aqui, olha que imagem bonita, um pão todo mofado, certo? Eu acho particularmente os fungos, essas colônias de fungos muito bonitas. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Fica com Deus.